Renata Oliveira nunca imaginou que faltar R$ 10 seria o início de tudo. R$ 10 entre ela e o remédio que seu filho precisava. R$ 10 entre dignidade e humilhação pública. R$ 10 que separariam a mulher que ela era da mulher que estava prestes a se tornar. Até que uma voz grave cortou o silêncio constrangedor da farmácia e tudo mudou de forma irreversível. Apoie o canal deixando seu like e comentário. E vamos para a nossa história. A terça-feira de junho chegou com chuva grossa, aquela chuva pesada que São Paulo conhece bem, transformando ruas em rios e transformando a rotina de qualquer pessoa em provação. Renata saiu da clínica veterinária Pet Care às 18h30, correndo como se a vida dependesse disso e, de certa forma, dependia. A bolsa encharcada batendo contra o quadril, a chuva penetrando o casaco fino demais para aquele frio. Os tênis encharcados fazendo barulho molhado a cada passo apressado. Miguel chorava no colo dela, envolto numa manta que já não protegia mais de nada. O rosto vermelho e quente demais contra o pescoço dela. 48 horas de febre que não baixava. 2 noites sem dormir. Olheiras cavando fundo abaixo dos olhos de Renata. A pediatra do posto tinha sido clara. Antibiótico específico. Começar hoje não pode esperar. A receita amarrotada no bolso era ao mesmo tempo salvação e condenação. A farmácia Drogaleste, na Avenida Domingos de Moraes, brilhava com luzes brancas frias, aquele tipo de iluminação que transforma todo mundo em doente. Renata empurrou a porta de vidro, deixando um rastro de água no chão impecável. O ar-condicionado a atingiu como um tapa, fazendo Miguel chorar mais alto. 5 pessoas na fila olharam por reflexo, aquele olhar rápido de quem avalia e julga em 2 segundos. Renata conhecia bem aquele olhar. 29 anos, cabelo preso em coque desleixado, roupa de trabalho encharcada, um bebê chorando no colo, mãos tremendo ligeiramente de cansaço ou desespero, ou ambos. Ela se posicionou na fila segurando Miguel mais apertado, murmurando palavras que já não acalmavam mais, esperando sua vez com aquela mistura de urgência e resignação que só mãe solo conhece. Quando chegou sua vez, Renata colocou a receita no balcão com dedos que deixaram marcas de umidade no papel. O atendente era jovem, 20 e poucos anos, cabelo gel, uniforme impecável, crachá, dizendo Bruno, como se importasse. Ele pegou a receita sem olhar para ela realmente, só aquele olhar profissional que varre e classifica. A amoxicilina suspensão, 300 miligramas, ele disse mecanicamente, virando para as prateleiras atrás. Renata respirou fundo, preparando-se. Contou mentalmente o dinheiro na carteira pela 5ª vez naquela hora. R$ 37,50. Tinha contado de manhã, tinha contado na hora do almoço que ela não comeu, tinha contado no ônibus vindo para cá. O número não mudava por mais que ela desejasse. R$ 47,90, Bruno anunciou, colocando a caixinha laranja no balcão com aquele som seco de papelão contra a fórmica. Eu sei, Renata começou, e odiou como sua voz saiu pequena. Pigarreou, tentou de novo. Olha, eu tenho R$ 37,50. Eu sei que falta, mas meu filho está com febre há 2 dias. A médica disse que precisa começar o antibiótico hoje. Eu posso trazer o resto amanhã. Eu vou fazer uma faxina extra. Vou receber. Juro que trago amanhã de manhã. Bruno a olhou pela primeira vez de verdade. E não foi o olhar que ela esperava. Não era compaixão, não era consideração. Era desdém puro, aquele tipo de desdém que vem fácil para quem nunca precisou implorar por R$ 10. Senhora, ele disse, e a palavra soou como insulto. Aqui não é banco para ficar dando crédito. Se não tem dinheiro, volta quando tiver. Renata sentiu algo quente subir pela garganta, lágrimas forçando caminho contra sua vontade. Miguel escolheu aquele momento para chorar mais alto, aquele choro de dor que faz o coração de mãe sangrar. Ela tentou ajustar ele no colo,
Tentou encontrar palavras que fizessem aquele rapaz entender. Por favor, ela ouviu-se dizer. São só R$ 10. Só R$ 10 de diferença. Olha a receita. Olha o nome dele. Miguel Oliveira, 8 meses. Ele precisa desse remédio hoje. Ele está queimando de febre. Eu não estou mentindo. Eu já disse que não. Bruno cortou, elevando a voz o suficiente para que toda a fila parasse de fingir que não estava ouvindo. A senhora não é a primeira mãe desesperada que aparece aqui com essa história. Ou paga tudo, ou sai da fila, tem gente esperando. O silêncio que se instalou foi denso, pesado, aquele tipo de silêncio onde vergonha tem som. Renata sentiu os olhos das 5 pessoas na fila sobre ela. Sentiu o peso do julgamento. Sentiu o calor da humilhação subindo pelo pescoço. Uma senhora idosa na fila parecia querer dizer algo, mas desviou o olhar. Um homem de terno checou o celular com interesse súbito demais. 2 mulheres cochicharam algo baixo demais para ouvir, mas alto o suficiente para doer. Renata pegou a receita de volta com mãos que tremiam visivelmente agora. Virou-se para sair, cada passo uma derrota, cada segundo um século. Miguel continuava chorando e ela não tinha palavras de consolo porque nem ela mesma acreditava mais que as coisas iam ficar bem. A porta de vidro estava a 3 passos de distância quando uma voz cortou o constrangimento como faca afiada. Eu pago os R$ 10 que faltam. Renata congelou, mas não virou-se imediatamente. Achou que tinha imaginado, que desespero cria vozes. Mas então, passos firmes atrás dela, presença sólida, cheiro de perfume caro misturado com chuva. Eu pago, a voz repetiu, mais perto agora, mais real. Dá o remédio para ela. Renata virou-se devagar e viu um homem que claramente não pertencia àquela fila de farmácia, num bairro comum, numa terça-feira chuvosa. Augusto Mendes tinha 41 anos e cada um deles escrito em linhas de estresse ao redor dos olhos. Mas havia algo mais ali também, algo que Renata não conseguiu nomear imediatamente. Terno cinza escuro molhado de chuva, gravata afrouxada, cabelo começando a grisalhar nas têmporas. Ele se aproximou do balcão e colocou uma nota de R$ 50 com gesto que não permitia discussão. Dá o remédio para ela, ele repetiu para Bruno, mas dessa vez com um tom que fez o atendente endireitar a postura instintivamente. O troco é seu. E me anota o nome do seu gerente, porque vou ter uma conversa sobre atendimento ao cliente. Bruno ficou vermelho, gaguejou algo incompreensível, pegou o remédio e praticamente jogou na mão de Renata junto com a nota fiscal. Augusto virou-se para ela, e seus olhos eram castanhos escuros e cansados, e tinham algo que ela não estava preparada para ver ali. Não era pena, era reconhecimento. Como se ele visse algo nela que ia além da mãe desesperada, encharcada de chuva. Vai ficar tudo bem, ele disse baixo, só para ela. Dá o remédio para o seu filho. Renata abriu a boca, mas não saiu som. Engoliu em seco, apertou Miguel contra o peito, segurou o remédio como se fosse ouro. Forçou-se a dizer obrigada. Mas foi um sussurro quase inaudível e então saiu da farmácia rápido demais, quase correndo, porque aceitar ajuda de estranhos doía de formas que ela não sabia explicar. A chuva a recebeu de volta na calçada, implacável, fria, real. Ela tinha dado 3 passos na direção do ponto de ônibus quando ouviu passos rápidos atrás dela e a voz grave novamente. Espera! Renata parou, mas não virou-se. Sentiu ele parar ao lado dela. Sentiu a chuva caindo sobre ambos. Sentiu o absurdo daquela situação toda. Você vai para onde agora? Augusto perguntou. Pegar ônibus, Renata respondeu, olhando fixamente para a frente. Voltar para casa em São Mateus. Houve uma pausa. Renata podia sentir ele pensando, avaliando. Então, deixa eu dar carona. Meu carro está aqui na frente. Não precisa, Renata disse rápido. Rápido demais. O senhor já ajudou demais. Eu sei que não precisa, Augusto disse, e havia algo honesto demais na voz dele.
Mas seu filho precisa chegar em casa seco e aquecido para tomar esse remédio o quanto antes. Por favor. Renata finalmente virou-se para olhá-lo. A chuva escorria pelo rosto dele, molhando o terno caro, e ele não parecia se importar. Havia algo no tom dele que não era pena, não era caridade, era respeito, era urgência genuína, era algo que ela não conseguia nomear, mas que fez seu orgulho recuar ligeiramente. Por favor, ele repetiu mais suave. Miguel escolheu aquele momento para tossir, aquela tosse molhada que fez Renata decidir. Ela sentiu uma vez, breve, derrotada talvez, mas também aliviada de forma que a envergonhava. O carro dele era um BMW preto reluzente, mesmo sob a chuva, estacionado a 20 metros dali. Augusto abriu a porta de trás para ela, esperou ela acomodar Miguel, então fechou com cuidado antes de contornar e entrar no lado do motorista. O interior cheirava a couro e ar-condicionado e dinheiro, aquele cheiro que Renata só conhecia de quando limpava consultórios da clínica veterinária. Ela afundou no banco de trás, sentindo-se completamente deslocada, encharcada sobre couro bege impecável, mãos tremendo enquanto tentava tirar Miguel da manta molhada. Augusto ligou o carro e o aquecedor sem dizer nada, apenas ajustando a temperatura antes de puxar para o trânsito. Durante os primeiros 5 minutos, ninguém falou. Apenas o som da chuva contra o vidro, os limpadores trabalhando ritmicamente, Miguel finalmente começando a se acalmar no calor. Foi Augusto quem quebrou o silêncio primeiro. Qual o endereço exato? Renata deu o endereço do conjunto habitacional Jardim Etelvina, Bloco C, e viu pelo retrovisor o leve franzir de sobrancelha dele enquanto digitava no GPS. 43 minutos estimados. Trânsito pesado. Uma eternidade presa naquele carro, com aquele estranho que tinha acabado de vê-la no pior momento de humilhação pública que ela já tinha vivido. Como ele se chama? Augusto perguntou, olhando pelo retrovisor. Miguel, Renata respondeu baixo. 8 meses. Forte, então. 8 meses e enfrentando uma terça-feira dessas em São Paulo. É um guerreiro. Havia algo no jeito que ele disse isso que não soava falso. Renata encontrou os olhos dele no retrovisor e pela primeira vez permitiu-se realmente olhar. Havia cansaço ali, profundo e antigo. Havia solidão mal disfarçada. Havia algo quebrado que ela reconhecia porque via no espelho todo dia. Obrigada, ela disse de novo, dessa vez com mais substância. Pelo remédio, pela carona, por... Não precisa agradecer, Augusto cortou gentilmente. Aquele atendente foi um imbecil. Ninguém merece ser tratado daquele jeito. Silêncio novamente, mas diferente agora. Menos tenso. O trânsito avançava devagar, típico de terça-feira chuvosa. Miguel finalmente adormeceu no colo de Renata, respiração ainda pesada, mas menos aflita. Ela aproveitou para dar a primeira dose do antibiótico, usando a seringa dosadora com cuidado, e sentiu um alívio tão grande que quase doeu. Você trabalha onde? Augusto perguntou após uns 10 minutos. Renata hesitou, mas havia algo na forma como ele perguntava que não parecia julgamento. Clínica veterinária na Vila Mariana. Sou auxiliar de limpeza há 4 anos. E o pai do Miguel? A pergunta doeu mais do que deveria. Renata engoliu em seco. Ele faleceu, ela mentiu, e odiou-se por mentir. Mas a verdade era pior. A verdade era que o pai de Miguel tinha desaparecido quando ela estava com 5 meses de gravidez. Tinha bloqueado o número dela, tinha simplesmente deixado de existir. Viúva soava melhor que abandonada. Viúva tinha dignidade, abandonada, tinha vergonha. Sinto muito, Augusto disse, e havia sinceridade genuína na voz. E o senhor? Renata ouviu-se perguntar, surpreendida com a própria coragem. O que faz? Augusto deu um riso curto e sem humor. Trabalho demais. Sou dono de uma distribuidora de medicamentos. Irônico, não é? Vendo remédios para farmácias e quase deixei você sair de uma sem o remédio que seu filho precisava. Renata processou isso. Distribuidora de medicamentos. Dono,
O carro de luxo fazia sentido. O terno caro fazia sentido. Mas a solidão nos olhos dele não fazia sentido nenhum, porque homem rico com empresa grande deveria ter tudo, não deveria? Está comprando remédio para quem? Ela perguntou, percebendo apenas depois que talvez fosse invasivo demais. Para mim, Augusto respondeu sem hesitação. Pressão alta. Meu médico diz que é estresse, que preciso desacelerar. Minha ex-esposa costumava dizer a mesma coisa antes de desistir de mim. A honestidade crua da resposta pegou Renata desprevenida. Ela não sabia o que dizer, então não disse nada, apenas ficou ali no silêncio enquanto São Paulo passava pelas janelas, bairros se transformando gradualmente de classe média para a periferia, prédios ficando menores, ruas ficando mais estreitas, cores ficando mais vivas nas fachadas. Quantos anos tem sua filha? Renata perguntou, lembrando que ele tinha dito ex-esposa. 15, Júlia. Ela mal fala comigo. Passei tanto tempo construindo a empresa que esqueci de construir uma relação com minha própria filha. Agora, ela me trata como estranho que paga a pensão. Havia dor ali, real e palpável. Renata entendeu de repente que riqueza não protegia contra a solidão, não protegia contra fracasso onde realmente importava. Ela olhou Miguel dormindo em seus braços, pensou nas noites em claro, nos dias impossíveis, na conta bancária sempre no vermelho. Mas Miguel a conhecia. Miguel sorria quando a via. Miguel era dela de uma forma que dinheiro nunca comprava. Pelo menos a senhora tem isso, Augusto disse suavemente, como se lesse seus pensamentos. Ele te conhece, sabe que você está ali. Isso vale mais que qualquer coisa que eu construí. Renata sentiu algo apertar no peito. Não era pena dele, era reconhecimento. 2 tipos diferentes de pobreza, ela percebeu. Ela não tinha dinheiro, ele não tinha ninguém. Ambos sobrevivendo, ambos solitários, ambos perdidos de formas diferentes. O GPS anunciou que tinham chegado. Augusto estacionou em frente ao bloco C, olhando o prédio de 3 andares, pintura desbotada, roupas secando nas janelas. Renata viu ele registrar tudo, viu o momento de compreensão atravessar o rosto dele. Este era o mundo dela. Pequeno, precário, mas dela. 3º andar? Ele perguntou. Sem elevador, Renata confirmou, começando a abrir a porta. Espera, eu ajudo. Antes que ela pudesse protestar, Augusto já tinha saído do carro, pegado um guarda-chuva do porta-malas, aberto sobre ela. Ela pegou a bolsa encharcada, ajustou Miguel nos braços, começou a subir as escadas externas. Augusto seguiu atrás, carregando as sacolas dela que ela nem lembrava de ter. O guarda-chuva protegendo ambos da chuva, que não dava trégua. 3 lances de escada depois, Renata destranque ou a porta do apartamento 3B. 28 metros quadrados. Kitchenette, banheiro minúsculo, área que servia como quarto, sala e tudo mais. Limpo, organizado, mas impossível disfarçar o quão pequeno era, o quão precário, o quanto cada centímetro precisava ser aproveitado. Augusto entrou atrás dela e ficou parado ali por um momento. Renata sentiu vergonha queimar as bochechas, quis explicar, quis justificar, mas então viu que ele não estava julgando. Estava apenas observando, talvez tentando entender como alguém vive assim. Talvez percebendo quão grande era o abismo entre os mundos deles. Deixa eu te ajudar a colocar ele na cama, Augusto disse. Renata assentiu, gratas pela prática, e juntos acomodaram Miguel no pequeno berço no canto. Ela cobriu-o com cuidado, verificou a temperatura da testa, sentiu um alívio minúsculo ao perceber que já parecia ligeiramente menos quente. O antibiótico ia funcionar. Tinha que funcionar. Quando ela virou-se, Augusto estava tirando um cartão do bolso. Não, um papel. Ele anotou algo com caneta cara, estendeu para ela. Meu número, ele disse. Qualquer coisa que você precisar. E não é caridade. Não sei o que é, mas me liga. Renata pegou o papel, olhou os números escritos em caligrafia firme e masculina. Parte dela queria recusar,
manter distância, não dever nada a ninguém. Mas outra parte, uma parte cansada de sempre fazer tudo sozinha, uma parte que reconhecia algo genuíno naquele estranho, guardou o papel no bolso. Obrigada, ela disse de novo. De verdade. Augusto assentiu, hesitou como se quisesse dizer mais, então simplesmente foi embora. Renata ouviu os passos dele descendo as escadas, ouviu o carro ligando, ouviu o som sumindo no trânsito. Ficou parada ali por longo tempo, segurando um pedaço de papel com um número de telefone, se perguntando o que tinha acabado de acontecer e por que sentia que algo fundamental tinha mudado num universo que ela não entendia ainda. Renata não ligou. Passou 5 dias inteiros olhando aquele papel guardado na gaveta ao lado da cama, memorizando os números sem querer, pensando em 1000 desculpas para não pegar o telefone. Miguel melhorou. A febre baixou no segundo dia de antibiótico. Voltou a sorrir aquele sorriso banguela que fazia tudo valer a pena. A vida voltou ao normal. Ou pelo menos a versão de normal que Renata conhecia. Acordar às 5 da manhã, deixar Miguel na casa da vizinha Dona Célia, que cuidava de 3 crianças por R$ 300 mensais cada, pegar 2 ônibus até a Vila Mariana, limpar consultórios veterinários por 10 horas, voltar para casa exausta, buscar Miguel, fazer comida, dormir pouco, recomeçar, rotina implacável, mecânica, segura na sua previsibilidade. Mas algo tinha mudado, e Renata sabia disso mesmo negando. Havia momentos em que ela se pegava pensando naquela voz grave dizendo "vai ficar tudo bem", nos olhos cansados que reconheciam sua solidão porque carregavam a própria. Havia momentos em que ela se perguntava quem era realmente Augusto Mendes, o que ele estava fazendo naquela farmácia, naquela terça-feira específica, por que ele tinha se importado quando ninguém mais se importou. E havia momentos, tarde da noite, quando Miguel finalmente dormia e o apartamento ficava em silêncio absoluto, em que ela quase pegava o telefone. Quase. Foi numa sexta-feira, final de tarde, que tudo mudou de novo. Renata estava no corredor da clínica veterinária, de joelhos, esfregando o piso com aquela mistura de água sanitária e detergente que deixava as mãos ressecadas mesmo com luvas. O corredor cheirava a desinfetante forte, latidos abafados vinham dos canis no fundo, luz fluorescente zumbia levemente sobre sua cabeça. 19 horas, mais meia hora, e ela poderia ir embora. Pegar Miguel, colapsar em casa. Ela estava tão concentrada na mancha teimosa no canto que não ouviu os passos se aproximando até que uma sombra caiu sobre o chão molhado. Renata, ela congelou. Conhecia aquela voz. Levantou a cabeça devagar e lá estava ele, Augusto Mendes, terno diferente mas mesma gravata afrouxada, mesmo cabelo ligeiramente despenteado, mesmos olhos cansados. Parado ali no corredor da clínica como se tivesse todo o direito de estar ali, como se mundos diferentes simplesmente pudessem colidir assim sem aviso. Renata se levantou rápido demais, quase tropeçando nas próprias pernas, deixando o pano de chão cair no balde com barulho molhado. Tirou as luvas automático, passou as mãos na frente do uniforme azul desbotado, como se pudesse magicamente ficar apresentável. Sentiu vergonha queimar o rosto, vergonha dele vê-la assim, de joelhos no chão, limpando sujeira alheia, exatamente o que ela era, mas que dói ser vista fazendo. "O que você está fazendo aqui?" ela perguntou, voz saindo mais áspera que pretendia. "Eu vim ver se você e o Miguel estão bem", Augusto respondeu, e havia algo quase vulnerável na forma como ele disse isso, como se não tivesse certeza de que seria bem-vindo. "Estamos", Renata disse rápido. "O antibiótico funcionou. Ele está bem. Obrigada de novo." Silêncio estranho se instalou entre eles. Uma veterinária passou apressada, olhou curiosa para Augusto, depois para Renata. Continuou andando. Renata quis que o chão abrisse e a engolisse. Quis estar em qualquer lugar menos ali, sendo vista na sua realidade crua por aquele homem que tinha carro que custava mais que 3 anos do salário dela. "Posso te convidar para jantar?" Augusto perguntou de repente. "Você, eu
E o Miguel? Num lugar simples que você escolher, hoje se você puder, ou amanhã, ou quando você quiser. Renata abriu a boca para recusar automaticamente, para dizer que não era boa ideia, que eles eram de mundos diferentes, que ela não tinha tempo, não tinha roupa adequada, não tinha energia para ser educada e interessante. Mas então, ela realmente olhou para ele, para os olhos que tinham círculos escuros de noites mal dormidas, para a forma como ele segurava as mãos com nervosismo que tentava disfarçar, para a solidão que emanava dele em ondas quase palpáveis, solidão que ela reconhecia porque morava na própria. Por quê? Ela perguntou, precisando entender. Augusto respirou fundo, como se estivesse decidindo quanto de verdade compartilhar. Porque eu não paro de pensar naquela terça-feira, porque eu fui para casa naquela noite e meu apartamento nunca pareceu tão vazio. Porque eu tenho tudo e não tenho nada, e você tem tão pouco, mas tem tudo que importa. E eu só quero estar perto disso, perto de algo real. A honestidade crua da resposta desarmeou completamente as defesas de Renata. Ela ficou ali parada, uniforme de limpeza, encharcado de água com desinfetante, mãos ressecadas, cabelo escapando do coque, e viu algo que nunca tinha visto antes em alguém de mundo tão diferente do seu. Ela viu alguém tão perdido quanto ela, apenas de formas diferentes. Restaurante por quilo na rua Santa Cruz. Ela ouviu-se dizer, em São Mateus, nada chique, comida simples. Deu perfeito, Augusto disse, e o sorriso que atravessou o rosto dele foi genuíno, transformador, tirando anos do cansaço visível. Que horas? 21. Preciso buscar Miguel, dar banho, trocar de roupa. Eu busco vocês. Me manda o endereço. Eu encontro você lá, Renata disse firme, e ele entendeu. Ela precisava chegar por conta própria, manter algum controle, não se sentir completamente dependente. Tudo bem, Augusto concordou suavemente. Me manda o endereço do restaurante, então. Ela anotou no papel que ele ofereceu, mãos ainda tremendo levemente, não de frio, mas de algo que ela não conseguia nomear. Quando ele foi embora, ela ficou parada no corredor por tempo demais, até que Dona Marisa, a gerente, passou e perguntou se estava tudo bem. Renata disse que sim, voltou ao trabalho, mas sua mente estava em outro lugar completamente, processando decisões e possibilidades e medos que ela não sabia que carregava. 2 horas e meia depois, Renata entrava no restaurante Comida Boa, um estabelecimento pequeno na rua Santa Cruz, que ela conhecia há anos, frequentava quando tinha alguns reais extras, lugar honesto com comida caseira e preço justo. Miguel no quadril, vestido com a roupa mais bonita que tinha, macacão azul marinho que estava ficando pequeno, mas ainda servia. Ela tinha tomado banho, lavado o cabelo, colocado a única calça jeans que não estava desbotada demais e uma blusa preta simples. Nada especial, mas limpa e digna. E era o que ela tinha. Augusto já estava lá, sentado numa mesa de canto, e tinha se trocado também. Jeans escuros, camisa branca casual, sem gravata. Tentando se encaixar, Renata percebeu, tentando não parecer tão claramente de outro mundo. Quando ele viu ela e Miguel, levantou-se imediatamente, aquele gesto antiquado e educado que ninguém mais fazia. Miguel, que normalmente era tímido com estranhos, surpreendeu Renata completamente, esticando os bracinhos para Augusto como se o reconhecesse, como se soubesse que aquele homem era seguro. Augusto pegou Miguel naturalmente, com jeito de quem já segurou o bebê antes, fazendo caretas que fizeram Miguel dar aquela risada gostosa de bebê feliz. Renata sentiu algo apertar no peito, algo perigoso e quente e confuso, vendo aquele homem de terno caro segurando seu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ele se lembra de você, ela disse sentando-se à mesa. Ou sou só uma novidade interessante, Augusto respondeu, mas estava sorrindo genuinamente para Miguel, conversando com ele naquele tom bobo que adultos usam com bebês, completamente sem autoimportância. Eles pegaram comida no buffet, pratos simples, arroz e feijão e um pedaço de frango grelhado e salada. Comida comum,
reconfortante. Sentaram-se novamente e, durante os primeiros minutos, comeram em silêncio confortável. Miguel sentado numa cadeirinha emprestada do restaurante, brincando com um potinho de plástico que Renata tinha trazido. "Como você me encontrou?" Renata perguntou finalmente. "Na clínica." "Como você sabia onde eu trabalhava?" Augusto hesitou, e Renata viu o momento de decisão de ser honesto. "Eu procurei. Sabia que era alguma clínica veterinária na Vila Mariana. Liguei em 3 até encontrar a certa." "Por quê?" Renata perguntou de novo, precisando continuar entendendo. "Porque eu não consegui parar de pensar em você." Augusto disse simplesmente. "Na forma como você manteve a dignidade, mesmo naquela situação horrível. Na forma como você era com seu filho. Na forma como seus olhos tinham tristeza, mas também força. Eu fui para casa naquela noite e fiquei sentado no meu apartamento de 180 metros quadrados no Itaim Bibi, sozinho, comendo delivery de comida cara que mal tinha gosto, e percebi que eu estava vivendo completamente errado." Renata não sabia o que dizer, então não disse nada. Apenas ficou ali processando a honestidade brutal daquelas palavras. "Eu cresci pobre", Augusto continuou, olhando para o prato. "Não tão pobre quanto você, mas pobre. Minha mãe limpava casas. Meu pai sumiu quando eu tinha 7 anos. Eu cresci prometendo a mim mesmo que nunca mais ia passar necessidade, que ia construir algo, que ia ter dinheiro suficiente para nunca depender de ninguém. E eu consegui. Construí a empresa do zero, trabalhei 18 horas por dia durante 10 anos, casei com a mulher errada pelas razões erradas, tive uma filha linda que eu mal conheço porque eu sempre estava trabalhando. E agora eu tenho 35 milhões de reais faturados por ano e nenhuma razão para acordar de manhã além de ganhar mais dinheiro." Ele pausou, respirou fundo, finalmente olhou para Renata. "Ver você naquela farmácia, ver você lutando por 10 reais para salvar seu filho, me lembrou de quem eu era, de por que eu comecei tudo isso, e me mostrou o quanto eu perdi no caminho." Renata sentiu lágrimas forçarem caminho. Forçou-as de volta. Não ia chorar. Não aqui. Não na frente dele. Mas havia algo naquelas palavras que tocava em lugares que ela não deixava ninguém tocar. "Eu não tenho respostas para você", ela disse baixinho. "Não sei como consertar sua vida. Mal consigo manter a minha funcionando." "Eu não quero que você conserte nada", Augusto disse. "Eu só quero estar perto de algo verdadeiro, mesmo que seja só um jantar, mesmo que seja só hoje." Eles ficaram ali, comendo comida simples num restaurante simples, e começaram a conversar de verdade. Renata contou sobre crescer em Guaianazes, sobre a mãe que trabalhava em fábrica, sobre sonhar em ser enfermeira, mas não conseguir pagar faculdade, sobre conhecer o pai de Miguel num momento de solidão e acreditar em promessas vazias, sobre ser abandonada e decidir ter o bebê mesmo assim porque era seu e ela ia amar o suficiente por 2. Augusto contou sobre construir a empresa tijolo por tijolo, sobre o casamento que era mais parceria de negócios que amor, sobre a ex-esposa Patrícia que o deixou porque "você ama sua empresa mais que me ama", sobre Júlia que tinha 15 anos e o tratava com educação distante de quem trata conhecido inconveniente. "Eu pago pensão generosa, compro tudo que ela pede, apareço nos aniversários", Augusto disse, e havia dor real na voz. "Mas ela não quer meu dinheiro. Ela quer um pai. E eu não sei como ser isso." "É sobre presença", Renata disse suavemente. "Não sobre presentes. É sobre estar ali quando ela precisa, mesmo quando não é conveniente. É sobre ouvir de verdade, não só esperar sua vez de falar. É sobre priorizar." Augusto a olhou com algo que parecia admiração e tristeza misturadas. "Como você é tão sábia, tendo passado por tanta coisa difícil." "Não sou sábia", Renata disse. "Sou só cansada. E quando você está cansada de verdade, você para de fingir."
Para de ter energia para máscaras. O que sobra é só verdade. Miguel escolheu aquele momento para derrubar o potinho no chão, gargalhando com o barulho. Augusto pegou o potinho, fez careta exagerada que fez Miguel rir mais. Havia algo tão natural ali, tão fácil, que Renata sentiu defesas que nem sabia que estava mantendo começarem a ceder. Eles ficaram no restaurante até fechar, conversando sobre tudo e nada, rindo de coisas bobas, compartilhando histórias da infância e descobrindo coincidências impossíveis. Ambos adoravam filme antigo. Ambos odiavam café requentado. Ambos tinham medo de altura, mas amor por janelas com vista. Pequenas coisas que construíam conexão, tijolo por tijolo, palavra por palavra. Quando saíram, já passava de meia-noite. São Paulo à noite, barulho de carros na distância, bares ainda abertos iluminando a rua. Augusto insistiu em dar carona, e dessa vez Renata aceitou com menos resistência. No carro, Miguel dormiu imediatamente, aquele sono pesado de criança feliz e alimentada. Renata ficou no banco de trás com ele, mas dessa vez conversou com Augusto durante todo o trajeto, sobre música, sobre saudade de coisas simples, sobre como São Paulo mudava, mas permanecia a mesma. Quando chegaram no bloco C, Augusto desligou o motor e ficou ali por um momento. "Posso te ver de novo?" Ele perguntou, virando-se para olhá-la. Renata sabia que deveria dizer não. Sabia que isso era loucura, que eles eram de mundos completamente diferentes, que isso não podia dar certo, que ela ia se machucar. Mas havia algo nos olhos dele, algo nos últimos 3 horas, algo na forma como Miguel tinha rido nos braços dele, que fez ela assentir. "Sim", ela disse simplesmente. "Sábado?" Augusto pressionou gentilmente. "Posso levar vocês no parque? Miguel ia gostar." "Parque do Carmo", Renata sugeriu. 14 horas. "Estarei lá." Renata saiu do carro, pegou Miguel ainda dormindo, virou-se antes de fechar a porta. "Augusto?" "Sim? Obrigada, por hoje. Foi bom. Faz tempo que não era bom." "Para mim também", ele disse baixo. "Faz tempo que não lembro o que é isso." Ela fechou a porta, subiu as escadas, entrou no apartamento pequeno, que de repente não parecia tão vazio. Colocou Miguel no berço, ficou parada ali olhando para ele dormir, processando a noite inteira, se perguntando o que tinha acabado de começar e se tinha coragem de deixar continuar. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Renata dormiu sem aquele peso no peito, sem aquele medo constante. Sonhou com parques e risadas e possibilidades que ela tinha desistido de acreditar que existiam. Sábado chegou com sol forte, aquele sol de São Paulo que esquenta mesmo no frio. Céu azul sem nuvens, dia perfeito para parque. Renata acordou com borboletas no estômago, sensação que ela tinha esquecido que existia, mistura de nervosismo e antecipação e algo perigosamente parecido com esperança. Trocou Miguel 3 vezes até decidir pelo macacão verde com desenho de dinossauro. Preparou a bolsa com fraldas e lanchinhos e protetor solar, arrumou o próprio cabelo de 5 formas diferentes antes de deixar solto em ondas naturais. Calça jeans clara, blusa branca simples, tênis surrado mas limpo. O melhor que ela tinha e teria que ser suficiente. Augusto chegou pontualmente às 14 horas, dirigindo o mesmo BMW preto, mas dessa vez vestindo jeans e camiseta polo azul marinho, óculos de sol, sorriso que transformou completamente o rosto dele quando viu Renata e Miguel esperando na calçada. Ele saiu do carro, abriu a porta traseira, ajudou a instalar Miguel na cadeirinha de bebê que ele tinha comprado e instalado ali. Cadeirinha cara e nova que fez Renata sentir gratidão e desconforto ao mesmo tempo. "Você não precisava", ela começou. "Eu sei", Augusto cortou gentilmente, "mas queria, é seguro assim, por favor." Ela assentiu, aceitando, aprendendo que aceitar não era fraqueza, era permitir-se ser cuidada, conceito estranho e assustador e secretamente reconfortante.
O trajeto até o Parque do Carmo levou 25 minutos e eles conversaram fácil, como se fossem velhos amigos, sobre coisas pequenas que construíam familiaridade. Augusto contou sobre ter ligado para a filha Júlia na quinta-feira, tentado ter uma conversa de verdade, recebido respostas monossilábicas, mas persistido, pequena vitória em guerra longa. Renata contou sobre Dona Célia, a vizinha que cuidava de Miguel, como ela era rígida, mas amorosa, como Miguel tinha aprendido a bater palma essa semana e agora fazia isso constantemente, orgulhoso de si mesmo. O Parque do Carmo estava cheio de famílias, crianças correndo, pipas voando, cheiro de churrasquinho de gato dos vendedores ambulantes misturado com grama recém-cortada. Augusto estacionou, pegou uma manta grande do porta-malas, uma cesta que Renata não tinha visto ele preparar. Eles encontraram um lugar sob uma árvore grande, sombra generosa, vista aberta para o lago artificial, onde patos nadavam preguiçosamente. Augusto estendeu a manta com cuidado, ajudou Renata a sentar, colocou Miguel no meio deles. Da cesta surgiram frutas cortadas em potes plásticos, sanduíches naturais, suco de caixinha, até biscoitos de polvilho que Miguel podia comer. Nada ostensivo, nada que gritasse dinheiro, apenas pensativo e cuidadoso. "Você preparou tudo isso?" Renata perguntou, surpreendida. "Tentei." Augusto admitiu com um riso envergonhado. "Provavelmente não está tão bom quanto comida de verdade, mas quis fazer algo com as próprias mãos, sabe?" Havia algo tão genuíno naquilo que Renata sentiu algo quente se expandir no peito. Miguel pegou um pedaço de melancia, esfregou no rosto todo, fazendo a bagunça feliz que bebês fazem. E ambos riram, aquele riso compartilhado de adultos, observando criança ser criança. "Júlia era assim", Augusto disse suavemente, observando Miguel. "Adorava melancia. Comia mais com as mãos que com a boca. Patrícia ficava maluca, querendo limpar ela toda hora. Eu achava engraçado, mas nunca disse. Tinha medo de parecer que não levava a educação a sério." "Você se importava demais com o que sua esposa pensava?" Renata perguntou gentilmente. "Eu me importava demais com o que todo mundo pensava", Augusto corrigiu. "Sempre preocupado em parecer bem-sucedido, em controle, com tudo sob controle. Nunca deixei ninguém ver que eu estava me afogando." Renata entendeu aquilo profundamente. Não era só problema de rico, era problema humano. Ela também nunca deixava ninguém ver o desespero real, a forma como acordava às 3 da manhã com o coração acelerado, fazendo contas mentalmente, a forma como às vezes chorava no chuveiro para que Miguel não ouvisse. Máscaras diferentes, mesma solidão por baixo. "E agora?" ela perguntou. "Agora estou cansado de fingir", Augusto disse, olhando diretamente para ela. "Pela primeira vez em décadas estou só sendo eu." E é aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. Eles ficaram ali a tarde toda, observando Miguel explorar grama e folhas e texturas novas, rindo quando ele tentava pegar os patos, que obviamente nunca chegavam perto, compartilhando histórias e silêncios confortáveis. Em determinado momento, Augusto deitou na manta, olhando para o céu através das folhas, e Renata fez o mesmo. Miguel entre eles dois, fazendo aqueles sons de bebê feliz que não precisam de tradução. "Quando foi a última vez que você fez isso?" Renata perguntou. "Só ficou deitado olhando para o céu?" Augusto pensou por tempo longo. "Não lembro. Talvez nunca. Sempre tem reunião, ligação, problema para resolver. Sempre tem próxima meta, próximo objetivo. Nunca só existe. É bom só existir às vezes." Renata disse suavemente. "É lembrar que você é humano, não máquina." Augusto virou a cabeça para olhá-la, e havia algo nos olhos dele que fez o coração de Renata acelerar de forma perigosa. "Você me lembra disso", ele disse baixo. "Me lembra que existe vida além de trabalho. Existe conexão real, existe presença, existe isso aqui." Ele gesticulou vagamente para o parque, para Miguel, para o momento. "Existe ser feliz de forma simples."
Renata sentiu-se vulnerável sob aquele olhar, exposta de formas que não tinha nada a ver com roupas ou aparência. Era ser vista de verdade, toda ela, com toda bagagem e história e feridas, e não ser rejeitada. Era aterrorizante. Você me assusta, ela admitiu, honestidade escapando antes que pudesse filtrar. Por quê? Porque você faz eu querer coisas que eu desisti de querer. Faz eu acreditar em possibilidades que eu aprendi a não acreditar. E quando você for embora, vai doer mais do que se eu nunca tivesse deixado você entrar. Augusto sentou-se, forçando Renata a sentar também, segurando a mão dela com cuidado, como se ela fosse preciosa e frágil ao mesmo tempo. E se eu não for embora? Ele perguntou sério. E se isso for real? E se eu estiver tão assustado quanto você, mas querer tentar mesmo assim? Renata não soube o que responder, então não respondeu. Miguel escolheu aquele momento para rolar na grama e tentar comer folha, quebrando a tensão, fazendo ambos rirem e moverem-se para resgatá-lo. Mas algo tinha mudado, linha tinha sido cruzada, verdades tinham sido ditas que não podiam ser não ditas. O sol começou a baixar, tingindo tudo de dourado, aquela luz mágica de final de tarde que faz São Paulo parecer cidade de filme. Famílias começaram a ir embora, parque ficando mais vazio, mais íntimo. Eles juntaram as coisas devagar, sem pressa real, nenhum dos dois querendo que o dia terminasse. No caminho de volta, Miguel dormiu profundamente, exausto de ar fresco e aventura. Quando Augusto estacionou em frente ao bloco C, nenhum dos dois se moveu imediatamente. Ficaram ali em silêncio, música baixa no rádio, luz da rua começando a acender. Posso subir? Augusto perguntou baixo, só para ajudar você a colocar ele na cama. Renata sabia que não era só sobre ajudar com Miguel. Era sobre não querer se separar ainda, sobre esticar mais um pouco aquele dia perfeito. Ela assentiu. Subiram as escadas em silêncio, cuidadosos para não acordar Miguel. Dentro do apartamento pequeno, Renata acendeu apenas um abajur, luz suave e amarelada. Juntos, com movimentos sincronizados que não deveriam ser tão naturais ainda, trocaram Miguel, vestiram o pijama, colocaram no berço. Ele nem acordou, virando de lado, chupando o dedinho, perdido em sonhos de bebê. Quando viraram-se, ficaram muito próximos no espaço minúsculo. Renata podia sentir o calor dele, cheirar o perfume misturado com cheiro de parque e sol. Augusto levantou a mão devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse, e tocou o rosto dela com gentileza reverente. Posso? Ele perguntou, e ela soube o que ele estava pedindo. Ela assentiu, quase imperceptível, e então ele estava beijando-a. Devagar, respeitoso, como se ela fosse algo precioso que ele tinha medo de quebrar. Não era beijo de filme, não era dramático ou desesperado. Era conexão pura, era vulnerabilidade compartilhada, era dois solitários encontrando refúgio um no outro. Quando se separaram, ambos estavam tremendo ligeiramente. Augusto encostou a testa na dela, respirações se misturando. Isso é loucura, Renata sussurrou. Eu sei, Augusto concordou, mas não consigo me importar. Eles ficaram assim por tempo que não conseguiam medir, apenas existindo juntos no espaço pequeno e escuro e seguro. Eventualmente, Augusto recuou, beijou a testa dela castamente, preparou-se para ir embora. Amanhã? Ele perguntou na porta. Amanhã, Renata confirmou. As próximas semanas se desenrolaram em sequência de domingos roubados e noites após trabalho e mensagens de texto que faziam Renata sorrir no meio de limpar consultório. Eles jantavam em lugares simples que Renata escolhia. Augusto nunca sugerindo restaurante caro, respeitando limites não ditos. Eles levavam Miguel a parques diferentes, descobrindo São Paulo juntos como se fosse primeira vez para ambos. Eles conversavam por horas sobre tudo, construindo intimidade camada por camada, revelação por revelação. Renata conheceu a rotina de Augusto, aprendeu que ele acordava às 5 também, mas para ir à academia que ele mal usava, para revisar relatórios que nunca terminavam,
para manter controle sobre o império que ele tinha construído, mas que não trazia felicidade real. Ele começou a mudar, pequenas coisas primeiro. Parou de checar e-mail obsessivamente. Começou a sair do escritório às 6, não às 10. Ligava para Júlia não apenas domingos, mas terças e quintas também. Conversas ainda difíceis, mas gradualmente menos tensas. Augusto conheceu a vida de Renata. Ajudou com compras de mercado que ele insistia em pagar, mas fazia parecer casual. Aparecia com fraldas caras que Miguel precisava, mas Renata hesitava a comprar. Consertou a torneira que vazava há meses que ela não tinha dinheiro para chamar encanador. Ele fazia isso tudo com cuidado, nunca fazendo ela se sentir caridade, sempre fazendo parecer parceria, sempre respeitando o orgulho dela que ele entendia porque tinha vivido versão diferente. Foi numa tarde de sábado, 6 semanas depois daquele primeiro jantar, que Augusto apareceu nervoso, de forma que Renata nunca tinha visto. Eles estavam no pequeno apartamento dela. Miguel brincando com blocos de montar no chão. Chuva forte lá fora, tornando o mundo pequeno e íntimo. "Tem algo que eu preciso te pedir", Augusto disse, sentado no sofá minúsculo ao lado dela. Renata sentiu nervosismo imediato, mas acenou para ele continuar. "Eu quero te levar para jantar no meu apartamento. Nada chique, só jantar simples. Mas Júlia vai estar lá. Ela quer te conhecer", ela pediu. Renata congelou. Conhecer a filha era cruzar linha definitiva, era tornar aquilo oficial de formas que assustavam profundamente. Era submeter-se a julgamento de adolescente de classe alta que provavelmente a desprezaria, que provavelmente veria exatamente o que Renata era: empregada doméstica, mãe solteira, pobre. "Eu não sei se é boa ideia", Renata disse devagar. "Eu sei que é assustador", Augusto disse, pegando a mão dela. "Mas isso é importante para mim. Você é importante para mim. E Júlia é importante para mim. Eu quero que as duas pessoas mais importantes da minha vida se conheçam." Havia súplica nos olhos dele, vulnerabilidade crua. Renata percebeu que isso era teste, não para ela, mas para eles. Era ver se aquilo poderia funcionar no mundo real, não apenas na bolha que tinham construído. Era momento de decisão. "Quando?", ela perguntou, ouvindo-se concordar mesmo com medo, gritando para recusar. "Domingo, 18 horas?" Renata assentiu, sentindo o destino sendo selado, sem saber ainda se para bem ou para mal. O domingo chegou rápido demais. Renata trocou de roupa 5 vezes, nada parecendo adequado o suficiente. Eventualmente decidiu por vestido simples azul marinho, único vestido que tinha. Sapatos baixos pretos, cabelo preso em coque comportado. Miguel com a roupa mais bonita, aquela que ela guardava para ocasiões especiais inexistentes. Augusto buscou eles às 7h30. Elogiou como ela estava linda com sinceridade, que fez Renata relaxar fracionalmente. Dirigiu até Itaim Bibi com conversa que não escondia completamente a atenção de ambos. O prédio era intimidante, portaria de mármore e porteiro de terno e elevador espelhado, que refletia Renata de todos os ângulos, mostrando exatamente o quanto ela não pertencia ali. O apartamento no 15º andar era tudo o que ela esperava e pior. 180 metros quadrados de luxo discreto. Janelas imensas com vista panorâmica de São Paulo iluminada. Móveis de design. Decoração que gritava dinheiro sem precisar gritar. E lá, sentada no sofá de couro branco, que provavelmente custava mais que 3 meses do salário de Renata, estava Júlia. 15 anos, cabelo castanho liso impecável, roupa de marca que Renata reconhecia, de vitrines que nunca entrava. Olhos avaliando Renata com inteligência fria de adolescente que já viu demais. "Júlia, essa é Renata e Miguel", Augusto apresentou com orgulho nervoso. Júlia levantou-se, educação impecável, sorriso que não chegou aos olhos. "Oi", ela disse, voz doce demais, voz falsa. "Você é a moça da limpeza que meu pai está namorando? Que fofo!" O veneno nas palavras era sutil, mas inconfundível.
Renata sentiu como tapa. Sentiu humilhação queimar as bochechas. Sentiu cada centímetro de diferença entre mundos. Augusto ficou vermelho de raiva. Júlia Maria, ele disse, voz cortante. Você não fala assim com ela. Pede desculpas. Agora. Desculpa. Júlia disse mecânico, sem significado real. Então virou-se e foi para o quarto, porta fechando com força calculada. O jantar foi desastre silencioso. Augusto tentou conversar, tentou suavizar, mas a tensão era espessa demais. Renata mal comeu. Miguel, sentindo o desconforto, ficou irritado. Tudo estava errado, de formas que não podiam ser consertadas com boa vontade. Eles foram embora cedo, desculpas fracas, ambos sabendo que algo fundamental tinha rachado. No carro, voltando, Augusto tentou se desculpar 1000 vezes. Renata apenas segurou Miguel e olhou pela janela, vendo São Paulo passar borrada pelas lágrimas que ela não deixava cair. Mas pior estava por vir. No domingo de manhã, Augusto recebeu ligação furiosa de Patrícia, a ex-esposa. Júlia me contou. Ela cuspiu pelo telefone. Uma empregada doméstica? Você perdeu completamente o juízo? Vou pedir revisão de guarda se você continuar expondo minha filha a essa situação inadequada. E então sua mãe, Dona Helena, empresária aposentada que ainda tinha 30% das cotas da distribuidora, ligou com ameaça mais concreta. Augusto, filho, você precisa pensar com a cabeça. Essa mulher claramente está atrás do seu dinheiro. Se você insistir nessa loucura, vou vender minha participação. Vou destruir tudo que você construiu. Augusto sentou no escritório vazio dele no domingo à noite, telefone ainda na mão, sentindo o mundo desabar. De um lado, Renata, que representava tudo que ele tinha aprendido a valorizar. Autenticidade, presença, conexão real. Do outro, tudo que ele tinha trabalhado vida inteira para construir. Empresa, relação com filha, estabilidade. Na segunda-feira, depois do trabalho, ele procurou Renata. Ela estava esperando o ônibus na frente da clínica, uniforme azul, bolsa velha, cansaço nos ombros. Quando viu ele, algo na expressão dela já sabia. Precisamos conversar, Augusto disse, e odiou-se por cada palavra que estava prestes a dizer. Eles sentaram num banquinho de ponto de ônibus, pessoas passando apressadas, noite caindo sobre São Paulo indiferente a tragédias pessoais. Minha ex-esposa ameaçou pedir revisão de guarda. Augusto começou, voz tensa. Minha mãe ameaçou vender participação da empresa. Júlia está se recusando a falar comigo. Tudo está desmoronando. Renata ouviu tudo em silêncio, e quando ele terminou, ela falou com dignidade que partiu o coração dele em pedaços. Eu não vou ser motivo de você perder sua filha ou sua empresa. Você trabalhou a vida inteira para construir isso. Você tem responsabilidades, tem pessoas dependendo de você. Mas sem você nada disso faz sentido. Augusto protestou, desesperado. Um dia vai fazer. Renata disse com lágrimas finalmente caindo livres. Mas não agora. Você precisa consertar sua relação com sua filha primeiro. Precisa estabilizar sua vida. E eu preciso proteger Miguel. Não posso criar esperanças nele de família que não vai existir. Renata, eu sempre vou ser grata. Ela cortou gentil, mas firme. Você me mostrou que eu mereço ser tratada com dignidade. Você me mostrou que conexão real existe. Mas nossos mundos são diferentes demais. A realidade é forte demais. Eu te amo, Augusto disse. E eram primeiras vezes que dizia aquelas palavras em anos que significassem algo real. Eu sei, Renata disse baixo. Eu também. Mas às vezes amor não é suficiente. Às vezes o mundo é mais forte que amor. Ela levantou-se, ajustou a bolsa, olhou para ele uma última vez com olhos que carregavam tristeza e amor, e aceitação de realidade cruel. Seja feliz, Augusto. Conserte as coisas com Júlia. Seja o pai que ela precisa. Isso é o que importa. Então, ela entrou no ônibus que tinha acabado de chegar e não olhou para trás enquanto ele se afastava, levando ela embora, levando junto todas as possibilidades que eles tinham construído em 6 semanas perfeitas
e impossíveis. Augusto ficou parado ali na calçada, ouvindo o som do ônibus sumindo no trânsito, sentindo o coração sangrar de formas que dinheiro nunca ia conseguir curar. Durante 2 meses, Augusto mergulhou em trabalho como se pudesse afogar a dor em planilhas e reuniões e decisões estratégicas. Chegava no escritório às 6 da manhã, saía à meia-noite, dormia 4 horas e recomeçava. A equipe notou, colegas comentaram entre si sobre o chefe que tinha voltado a ser máquina depois de semanas parecendo finalmente humano. Ele fechou 3 contratos novos, expandiu distribuição para 2 cidades do interior, aumentou o faturamento em 8%. Números cresciam, conta bancária engordava, a empresa prosperava. E ele morria por dentro um pouco mais a cada dia. A pressão alta voltou pior que antes, agora precisando de 2 medicamentos em vez de 1. Dores no peito começaram a aparecer, aquelas dores que médico disse serem ansiedade, mas que pareciam infarto toda vez. Ele parou de comer direito, perdeu 6 quilos em 6 semanas, ternos começaram a ficar largos nos ombros. Noites eram piores. Deitado no apartamento enorme e vazio, olhando para o teto, lembrando de tarde no parque, de risada de Miguel, de forma como Renata olhava para ele como se ele fosse mais que sua conta bancária. Júlia continuou distante, educada, mas fria, respondendo mensagens com monossílabos, recusando convites para jantar. Augusto tentou falar sobre Renata uma vez, tentar explicar, mas Júlia cortou dizendo que não queria ouvir sobre suas namoradas inadequadas. A frase doeu mais que qualquer coisa que Patrícia tinha dito, porque vinha de sua filha, porque revelava o quanto ele tinha falhado em ensinar valores que importavam. Foi numa quinta-feira à noite, quase 23 horas, que Augusto sentiu a dor no peito intensificar de forma que não podia mais ignorar. Braço esquerdo formigando, suor frio, respiração curta, aquele medo primitivo de estar morrendo sozinho em escritório vazio. Ele ligou para o próprio motorista, conseguiu gaguejar endereço do hospital. Segurou-se consciente por pura força de vontade durante os 15 minutos de trajeto. Pronto-socorro do Hospital Sírio-Libanês. Luzes fluorescentes cruéis, cheiro de desinfetante, médicos eficientes fazendo bateria de exames. Não era infarto, diagnosticaram após 3 horas de testes. Era crise de ansiedade severa, pressão arterial perigosamente alta, corpo finalmente cobrando preço de décadas de estresse acumulado. Eles queriam interná-lo para observação, mas Augusto recusou. Assinou termo de responsabilidade, foi para casa com receita de ansiolítico e ordem médica para reduzir estresse drasticamente ou próxima crise pode ser real. Ele ligou para Júlia na manhã seguinte, algo que nunca fazia em dia de semana porque ela estava na escola. Ela atendeu preocupada, voz diferente, mais jovem, mais assustada. Pai, tá tudo bem? Você nunca liga nesse horário. Se preciso te contar uma coisa, Augusto disse, voz ainda fraca. Eu passei mal ontem, fui para o hospital. Achei que era infarto, era ansiedade, mas os médicos disseram que se eu não mudar, próxima vez pode ser de verdade. Silêncio do outro lado. Respiração audível de adolescente processando mortalidade do pai. Você tá bem agora? Júlia perguntou. E havia medo real ali. Fisicamente sim. Emocionalmente não. Júlia, eu preciso falar com você de verdade. Pode me encontrar depois da escola? No café que você gosta? Houve pausa longa. Então suspiro de rendição. Tá bom. 18 horas. O café era pequeno, boutique em Pinheiros, que servia aqueles cafés elaborados que custavam R$ 15 e vinham com arte em leite. Júlia chegou pontualmente. Mochila escolar pesada nos ombros. Uniforme do colégio particular caríssimo, mas tinha círculos escuros sob os olhos, que Augusto reconheceu como reflexo dos próprios. Eles sentaram em canto quieto, pediram bebidas que nenhum dos dois realmente queria. Ficaram em silêncio desconfortável, até que Augusto forçou-se a começar. Eu estraguei tudo, ele disse sem preâmbulo,
com você, com sua mãe, com minha própria vida. E quase morri ontem sozinho num escritório vazio antes de admitir isso. Júlia olhou para ele surpresa, não acostumada com um pai vulnerável, pai que admitia falhas. Quando você nasceu, Augusto continuou, eu prometi a mim mesmo que ia te dar tudo que eu nunca tive. Educação boa, casa boa, segurança financeira. E eu cumpri essa promessa, mas esqueci que você não precisava de dinheiro, precisava de mim, precisava de pai presente, de pai que assistisse à apresentação da escola, de pai que soubesse nome dos seus amigos, de pai que estivesse lá quando você chorasse por causa de menino idiota, ou prova difícil ou qualquer coisa. E eu não fui esse pai. Fui o pai que pagava conta e aparecia em aniversário e achava que isso era suficiente. Lágrimas começaram a cair dos olhos de Júlia, silenciosas e grossas. Ela limpou com raiva, mas não conseguiu parar. E a Renata? Ela perguntou, voz quebrando. Você realmente gostava dela ou era só crise de meia-idade? Eu a amo, Augusto disse simplesmente. Ela me mostrou que eu estava vivendo errado. Que sucesso sem conexão real não é sucesso. Que eu estava morrendo por dentro e chamando isso de ambição. Ela me fez querer ser melhor, querer estar presente, querer ter vida de verdade em vez de só trabalho. Então por que você terminou? Júlia perguntou, e havia genuína confusão ali. Por que você deixou claro que não aprovava? Porque sua mãe ameaçou guarda. Porque minha mãe ameaçou empresa. Porque eu sou covarde e escolhi caminho fácil em vez de lutar pelo que importava. Júlia ficou quieta por longo tempo, mexendo na bebida sem beber, processando. Eu fui horrível com ela. Ela admitiu finalmente, voz pequena. Eu a chamei de empregada doméstica como se fosse insulto. Eu fui cruel porque tinha ciúmes. Porque achei que você ia me esquecer de vez se tivesse ela e o bebê. Porque tenho 15 anos e sou egoísta e idiota. Você não é idiota, Augusto disse gentil. Você é adolescente assustada que tem pai ausente e pais divorciados e muita mágoa guardada. Mas você também é inteligente e capaz de crescer e mudar, assim como eu preciso crescer e mudar. Você a ama de verdade? Júlia perguntou, olhando diretamente para ele. Sim, e o que você vai fazer? Augusto respirou fundo, sentindo decisão se formar, cristalizar, tornar-se real e assustadora e necessária. Vou reconsertar minha vida, ele disse. Vou tirar minha mãe da sociedade, comprar as cotas dela, tomar controle total da empresa. Vou colocar um CEO operacional para tocar o dia a dia, reduzir minha carga de trabalho pela metade. Vou estar presente para você, para mim, para a vida que eu quero ter. E então, se ela me aceitar de volta, vou implorar perdão da Renata e passar o resto da vida provando que mudei de verdade. E se ela não aceitar? Júlia perguntou suave. Então, pelo menos terei me tornado pessoa melhor no processo. Pessoa que você pode ter orgulho de chamar de pai. Júlia começou a chorar de verdade agora. Anos de mágoa e abandono emocional finalmente encontrando saída. Augusto levantou-se, mudou para a cadeira ao lado dela. Abraçou-a pela primeira vez em anos, de forma que não era formal ou obrigação. Abraçou, como pai, abraça a filha, apertado e protetor e presente. Eu sinto muito, ele murmurou no cabelo dela. Por tudo, por não estar lá, por fazer você sentir que não era prioridade. Você sempre foi prioridade. Eu só estava perdido demais para mostrar direito. Eles ficaram assim por tempo longo. Café esfriando esquecido. Mundo continuando ao redor indiferente. Mas ali naquele canto, algo estava sendo consertado. Rachadura sendo preenchida. Ponte sendo reconstruída, tijolo por tijolo. Quando se separaram, Júlia limpou o rosto, deu risada molhada e envergonhada. Eu devo pedir desculpas para ela, ela disse. Para Renata. Eu fui horrível. Você vai ter chance, Augusto prometeu. Se eu conseguir consertar o que eu quebrei. As próximas 3 semanas foram um furacão de mudanças. Augusto teve reunião tensa com Dona Helena, sua mãe, onde finalmente colocou limites. Disse não
Comprou as cotas dela por 8 milhões de reais, que sangraram conta bancária, mas compraram liberdade. Ele contratou CEO operacional competente que ele tinha tentado contratar anos atrás, mas recusado, porque significaria abrir mão de controle. Ele reestruturou própria agenda, bloqueando manhãs para a academia de verdade, tardes para reuniões essenciais, noites para a vida pessoal inegociável. Ele começou terapia, algo que sempre desprezou como fraqueza, descobrindo que falar sobre sentimentos não matava. Na verdade, ajudava a processar décadas de merda emocional acumulada. Ele jantou com Júlia toda terça e quinta. Conversas reais sobre escola e amigos e medos e sonhos, aprendendo quem sua filha era de verdade, não quem ele assumia que ela fosse. E depois de 3 semanas de trabalho interno, de mudanças concretas, de provas de transformação real, Augusto finalmente teve coragem de ir atrás de Renata. Era quinta-feira, 17 horas, sol começando a baixar, pintando tudo de dourado. Augusto chegou na clínica veterinária Pet Care, coração batendo como não batia, desde a primeira vez que apresentou proposta de negócio a investidores. Recepcionista disse que Renata estava finalizando limpeza. Podia esperar. Ele esperou. Nervosismo aumentando a cada minuto, preparando e descartando discursos mentalmente. Quando Renata apareceu no corredor, uniforme azul e balde na mão, e cabelo preso em coque e cansaço nos ombros, ela congelou ao vê-lo. Por segundo eterno, eles apenas se olharam. 2 meses de saudade e dor e crescimento, separado visíveis em ambos os rostos. Oi, Augusto disse, e sua voz saiu rouca. Oi, Renata respondeu cautelosa. Posso falar com você? Só 5 minutos. Se você quiser que eu vá embora depois, eu vou e nunca mais volto, prometo. Renata olhou ao redor, viu olhares curiosos de colegas. Assentiu breve. Eles saíram para a calçada em frente da clínica. Ficaram ali no final de tarde de São Paulo. Trânsito barulhento passando. Vida continuando indiferente ao drama pessoal deles. Eu tomei decisões. Augusto começou sem preâmbulo. Tirei minha mãe da sociedade. Coloquei CEO para tocar operação. Reduzi minha carga de trabalho pela metade. Comecei terapia. Janto com Júlia 2 vezes por semana e estamos reconstruindo nossa relação. Eu mudei minha vida inteira, Renata. Não por você, primeiro por mim, porque você tinha razão, eu estava vivendo errado. Mas também porque quero ser homem que merece você. Renata estava chorando silenciosamente, lágrimas caindo livres sem que ela limpasse. E sua filha? Ela perguntou. Ela quer te pedir desculpas. Ela quer conhecer o Miguel de verdade. Ela está aprendendo que família não é só sangue, que preconceito de classe é real, mas pode ser desaprendido, que ela estava errada. Não vai ser perfeito. Ela ainda é adolescente complicada, mas ela está tentando. Augusto, deixa eu terminar, ele pediu gentil. Eu sei que nossos mundos são diferentes. Eu sei que vai ter gente julgando, família criticando, sociedade não entendendo, mas eu não me importo mais. Eu passei 50 anos me importando com o que todo mundo pensava e quase morri sozinho por causa disso. Agora eu só me importo com o que realmente importa. E você importa. Miguel importa. Nós importamos. Renata estava balançando a cabeça, meio rindo, meio chorando. Eu não tenho faculdade, não sei usar talher de peixe, nunca fui em restaurante chique, seu mundo não é o meu. Então, vamos construir um mundo novo, Augusto disse, pegando as mãos dela. Onde ninguém é desprezado por faltar 10 reais. Onde dignidade importa mais que conta bancária. Onde as pessoas se enxergam de verdade. Onde presença vale mais que presentes. Onde a gente pode ser feliz na simplicidade. E se não der certo? Renata perguntou, última resistência crumbling. Vai dar, Augusto disse com convicção que ele finalmente sentia. Porque eu te amo, não pela sua história, não apesar da sua história, mas por quem você é dentro dela. Por sua força, sua dignidade, sua capacidade de amar, mesmo tendo sido magoada. Por me mostrar que eu estava perdido e ajudar-me a encontrar. Vai dar certo porque vamos fazer dar certo.
Renata olhou para ele por longo tempo, procurando mentira ou fantasia, encontrando apenas verdade e vulnerabilidade e amor real. Ela pensou em 2 meses sozinha de novo. Pensou em quanto doeu, pensou em quantas vezes quase ligou. Pensou em Miguel perguntando por Gugu de formas que partiram o coração dela. Pensou em possibilidade de felicidade real, de parceria verdadeira, de amor que transcendia classe social e julgamento alheio. Eu tenho medo, ela admitiu. Eu também, Augusto disse. Mas vamos ter medo juntos, vamos errar juntos, vamos aprender juntos, vamos construir algo real juntos. Renata finalmente permitiu-se sorrir, genuíno e esperançoso e assustado e corajoso. Tá bom, ela disse suave. Vamos tentar de novo, mas devagar, com honestidade, sem esconder um do outro quando for difícil. Devagar. Augusto concordou, e então puxou-a para abraço que era reencontro e promessa e recomeço. Eles ficaram assim na calçada, pessoas passando, cidade indiferente, mas para eles o mundo tinha acabado de se realinhar nos eixos corretos. 8 meses depois, a vida tinha tomado forma que nenhum dos dois teria conseguido imaginar naquela terça-feira chuvosa na farmácia. Renata terminou o ensino médio através de cursinho noturno que Augusto insistiu em pagar, mas ela fez questão de pagar metade com dinheiro que juntou, fazendo faxinas extras aos sábados. As notas finais chegaram numa sexta-feira de novembro, certificado de conclusão que ela segurou com mãos tremendo, olhando para aquele papel que representava sonho adiado por 10 anos, finalmente realizado. Augusto estava lá quando ela abriu o envelope, e a forma como ele a abraçou, orgulhoso e genuíno, fez ela chorar de felicidade pura. Ela começou o curso técnico de enfermagem em janeiro, aulas 3 noites por semana que exauriam, mas também energizavam de formas que ela não esperava. Pela primeira vez em anos, Renata estava construindo o futuro, além de apenas sobreviver presente. Tinha objetivos, tinha planos, tinha possibilidades se abrindo que antes eram fantasias impossíveis. Augusto ajudava com Miguel nessas noites, buscava ele na casa de Dona Célia, dava jantar, dava banho, colocava para dormir, mandava fotos e vídeos que faziam Renata sorrir no intervalo das aulas. 3 meses após retomarem o relacionamento, Augusto ofereceu posição no Departamento de Recursos Humanos da Mendes Distribuidora. Salário de R$ 3.800, meio período para ela conseguir conciliar com estudos, trabalho real com responsabilidades reais, não caridade disfarçada. Renata hesitou, orgulho brigando com pragmatismo, mas eventualmente aceitou quando entendeu que era oportunidade legítima, que ela tinha habilidades reais com pessoas que RH precisava, que não era favor, mas troca justa. Ela continuou morando no apartamento de 28 metros quadrados no Jardim Etelvina, mesmo quando Augusto ofereceu 1000 vezes pagar lugar maior, mais seguro, mais confortável. Ela precisava daquele espaço como seu, como prova de que conseguia sozinha, como raiz que a mantinha conectada de onde veio. Augusto entendeu, parou de insistir, mas ajudou a reformar, consertou tudo que precisava consertar, pintou paredes na cor que ela escolheu, instalou chuveiro que realmente esquentava a água. Trabalharam juntos, lado a lado, mãos sujas de tinta, rindo de erros, construindo literalmente algo juntos. Miguel completou 1 ano em fevereiro, festa pequena no apartamento com Dona Célia e vizinhos e colegas de trabalho de Renata, e surpreendentemente, Júlia. A adolescente tinha aparecido tímida, com presente cuidadosamente escolhido, livro de pano educativo e pelúcia macia. Ela tinha se ajoelhado na frente de Miguel, na altura dele, falado suave pedindo desculpas, que obviamente bebê não entendia, mas gesto importava. Oi, Miguel, eu sou a Júlia. Eu fui meio idiota antes, mas quero muito ser sua amiga agora. Posso? Miguel tinha dado aquela risada gostosa dele, puxado o cabelo de Júlia com força de bebê entusiasmado.
E ela tinha rido também, gelo quebrando, ponte começando a se formar. Durante a festa, Júlia ajudou com bebês e crianças pequenas, com naturalidade surpreendente. Pegou Miguel quando ele chorou, ninando ele com jeito que revelou ternura escondida sob a adolescência complicada. No final da festa, na pequena varanda do apartamento, enquanto dentro tinha bagunça feliz de pós-festa, Júlia procurou Renata. "Eu preciso te pedir desculpas de verdade", ela disse, voz firme mas nervosa. "Não só para parecer educada na frente do meu pai. Eu fui cruel com você porque tinha medo do meu pai me esquecer, medo de não ser suficiente, medo de ser substituída. E eu coloquei tudo isso em você quando você não tinha culpa de nada. Você só estava existindo e sendo legal e fazendo meu pai feliz. E eu fui horrível." Renata olhou aquela menina de 15 anos carregando peso adulto demais. Viu versão jovem de si mesma em alguns aspectos e sentiu empatia profunda. "Eu aceito suas desculpas", ela disse gentil. "E eu entendo. Divórcio é difícil, adolescência é difícil. Tudo isso junto é impossível. Mas eu não quero substituir ninguém, Júlia. Você é filha dele e sempre vai ser. Eu só quero estar junto também. Tem espaço para todos nós. Você é legal", Júlia disse com sinceridade surpreendente. "Tipo, de verdade. E Miguel é muito fofo. E meu pai sorri agora. Tipo, sorri de verdade. Não aquele sorriso falso de reunião. Então, obrigada por fazer ele feliz. Por não desistir quando eu fui horrível." Elas se abraçaram, momento de cura pequeno, mas significativo, mais uma rachadura sendo preenchida. Os meses seguintes trouxeram rotina nova, construída em compromisso e ajustes e comunicação constante. Terças e quintas, Augusto jantava com Júlia, reconstruindo o relacionamento tijolo por tijolo, conversa por conversa. Segundas, quartas e sextas, ele jantava com Renata e Miguel, às vezes no apartamento pequeno dela, às vezes no apartamento grande dele, aprendendo a existir em ambos os mundos. Sábados eram de Júlia, pai e filha fazendo coisas juntos, cinema ou parque ou simplesmente assistindo séries no sofá. Domingos eram de todos juntos, lentamente construindo o conceito de família mista e estranha e bonita. Não era perfeito. Tinha discussões sobre dinheiro, sobre Renata se sentir em dívida mesmo quando Augusto insistia que não era, sobre ele ocasionalmente escorregar em hábitos antigos de workaholic. Tinha momentos onde Júlia, regrédia em comportamento, tinha ciúmes residual, fechava-se em quarto e recusava-se a falar. Tinha olhares julgadores de conhecidos de Augusto quando apareciam juntos em eventos, sussurros que Renata ouvia, mas fingia não ouvir. Comentários sobre interesseira e caçadora de fortuna que doíam mesmo sabendo que não eram verdade. Mas tinha mais momentos bons que ruins. Tinha Miguel dando primeiros passos, segurando dedos de Augusto e Renata, um de cada lado. Tinha Júlia ensinando Miguel a bater palma em ritmo, rindo quando ele acertava. Tinha jantares onde conversas fluíam fáceis sobre dia de trabalho e escola e planos de fim de semana. Tinha Augusto aparecendo no intervalo de aula de Renata com café e sanduíche porque sabia que ela esquecia de comer. Tinha Renata aparecendo no escritório dele com marmita caseira porque sabia que ele pedia delivery toda hora. Foi num sábado de agosto, Miguel com 1 ano e meio já falando palavras soltas e correndo pela casa, que Augusto tomou decisão que tinha estado planejando por meses. Ele reuniu a equipe executiva da Mendes Distribuidora. Apresentou proposta que tinha desenvolvido com a ajuda de Renata. "Quero implementar política nova", ele anunciou. 10% de todas as vagas da empresa em todos os níveis serão reservadas para mães solo em situação de vulnerabilidade. Vamos fazer parceria com organizações que trabalham com mulheres em risco social, oferecer capacitação, oferecer oportunidade real, não favor, mas trabalho digno com salário justo. Houve resistência inicial, perguntas sobre viabilidade,
sobre custo, sobre impacto em produtividade. Mas Augusto persistiu. Apresentou números, apresentou estudos, apresentou visão de empresa que não era só sobre lucro, mas sobre impacto social real. Eventualmente, conselho aprovou. Programa começou a tomar forma. A primeira turma de contratadas chegou em setembro. 10 mulheres, idades variadas, histórias diferentes, mas temas similares. Abandono, violência doméstica, pobreza extrema, filhos para criar sozinhas, dignidade mantida contra todas as probabilidades. Renata ajudou com o processo de integração, compartilhou própria história, tornou-se mentora informal, ponte entre mundos diferentes. Uma das contratadas, Beatriz, 33 anos, 3 filhos, tinha sido despejada semana antes de começar trabalho. Augusto soube, ofereceu adiantamento de salário sem juros para ela conseguir lugar novo. Beatriz chorou no escritório dele, não acreditando que isso era real, que alguém realmente se importava. Renata estava lá também, segurou mão de Beatriz, disse: "Eu sei, eu estive onde você está, vai ficar bem, prometo." Foi naquele momento, vendo Renata com Beatriz, vendo como ela transformava a própria dor em empatia por outras, que Augusto percebeu com clareza cristalina que tinha encontrado não só amor, mas propósito real. Não era só sobre ele e Renata, era sobre criar ondas de mudança, sobre usar privilégio e recursos para fazer diferença tangível, sobre transformar sistema de dentro. No aniversário de Miguel de 2 anos, festa foi maior, no salão de festas do prédio de Augusto, porque apartamento pequeno não cabia mais tanta gente. Dona Célia estava lá, vizinhos do Jardim Etelvina, colegas de trabalho de Renata, equipe de Augusto, Júlia com 2 amigas, as 10 mães do programa de contratação com filhos delas, mãe de Renata, que tinha vindo de Guaianazes, até Dona Helena, mãe de Augusto, que tinha finalmente aceitado o convite após meses de recusa. Dona Helena observou tudo com olhos críticos de empresária aposentada, acostumada a avaliar situações. Viu Renata circulando com Miguel no quadril, conversando com todos, fazendo cada pessoa se sentir vista. Viu Augusto rindo genuinamente, relaxado de forma que ela não via em décadas. Viu Júlia brincando com crianças menores, paciente e carinhosa. Viu diversidade de pessoas ali, mistura impossível de classes sociais que normalmente nunca se encontrariam, todos celebrando o bebê de 2 anos como se fosse vitória coletiva. No final da festa, Dona Helena procurou Renata na cozinha, onde ela estava organizando restos de comida. "Você é boa para ele", Dona Helena disse sem preâmbulo. "Eu estava errada. Eu achei que você era oportunista, que estava atrás do dinheiro dele. Mas você o transformou. Ele é mais feliz, mais presente, mais humano. E ele está fazendo coisas com a empresa que importam de verdade. Não só lucro, mas impacto. Isso é você, sua influência." Renata ficou surpresa, não esperando absolvição, não esperando aceitação. "Eu só o amo", ela disse simples. "E ele me ama. O resto a gente vai descobrindo junto." "Cuida do meu filho", Dona Helena pediu. E havia vulnerabilidade ali que quebrara orgulho de vida inteira. "E deixa ele cuidar de você também. Vocês 2 merecem isso." Elas se abraçaram brevemente, paz sendo feita, mais uma batalha sendo vencida. Setembro trouxe mudança grande. Augusto comprou a rede Drogaleste, aquela mesma rede onde tudo tinha começado, naquela farmácia na Avenida Domingos de Moraes. Ele fez questão de estar presente no dia da transição. Chegou naquela unidade específica com Renata ao lado. Bruno, o atendente que tinha humilhado Renata 18 meses atrás, estava lá ainda, não reconhecendo imediatamente. Quando reconheceu, ficou pálido. "Você se lembra da gente?" Augusto perguntou calmo. Bruno gaguejou algo incompreensível, claramente esperando ser demitido na hora. "Você foi cruel", Augusto continuou. "Você humilhou essa mulher na frente de todos por causa de R$ 10. Você esqueceu que trabalho em serviço é sobre servir pessoas, especialmente em momento de necessidade." Bruno abaixou a cabeça envergonhado, aceitando o destino.
Mas, Augusto continuou, todo mundo merece segunda chance. Você vai fazer treinamento novo em atendimento humanizado. Vai aprender empatia, vai aprender dignidade, vai aprender que cada pessoa que entra aqui é alguém filho, mãe, pai, alguém lutando batalhas que você não conhece. Se você aprender, pode ficar. Se não aprender, aí sim sai. Decisão é sua. Bruno olhou para cima surpreso, murmurou agradecimento confuso. Augusto virou-se para a gerente nova que ele tinha contratado. A partir de hoje, essa rede tem nova política. Ninguém sai daqui sem remédio essencial por falta de até R$ 20. A diferença é coberta por fundo que criei especificamente para isso. Treine toda a equipe. Isso é prioridade. A gerente assentiu profissionalmente. Augusto segurou mão de Renata, saíram juntos daquela farmácia que tinha sido cenário de humilhação, mas agora era símbolo de redenção e mudança. Como você se sente? Ele perguntou no carro. Como se círculo tivesse se fechado. Renata respondeu. Como se dor tivesse virado propósito. Outubro trouxe notícia inesperada. Patrícia, ex-esposa de Augusto, pediu para se encontrar com ele e Renata juntos. Encontro tenso em café neutro, Patrícia elegante e direta como sempre. Eu te devo desculpas. Ela disse para Renata sem rodeios. Eu te julguei sem te conhecer. Te vi como ameaça, como problema, como mulher inadequada para o pai da minha filha. Mas Júlia está diferente. Ela está mais feliz, mais aberta, mais gentil. E quando pergunto por quê, ela fala de você. De como você é legal com ela sem tentar ser mãe dela. De como você ensinou ela sobre empatia e classe social e privilégio de formas que eu nunca consegui. Então, obrigada e desculpa. Renata aceitou com graça, sem rancor, entendendo que mágoa só perpetua ciclos de dor. Novembro de 2025, quase 2 anos depois daquela terça-feira chuvosa, Renata formou-se como técnica de enfermagem. Cerimônia simples no auditório da escola técnica, mas para ela era Everest sendo escalado. Augusto estava na primeira fila com Miguel no colo, Júlia ao lado, Dona Célia, mãe de Renata, até Dona Helena. Quando chamaram o nome dela e ela subiu ao palco para receber certificado, o pequeno grupo gritou e aplaudiu como se fosse formatura de Harvard. Depois, no pequeno restaurante Por Quilo, onde tudo tinha começado 2 anos antes, eles comemoraram com comida simples e felicidade pura. Miguel, agora com 2 anos e falando frases completas, estava fascinado com o certificado de Renata, passando dedos pequenos nas letras douradas. Mamãe estudou, ele disse orgulhoso, e Renata sentiu o coração explodir de amor. Mamãe estudou, ela confirmou pegando ele no colo. E agora, mamãe vai trabalhar ajudando pessoas doentes ficarem melhor. Você consegue, mamãe. Miguel disse com convicção de criança. E todos riram e choraram ao mesmo tempo. Eu tenho proposta, Augusto disse quando risos acalmaram. Renata, você quer trabalhar na clínica médica que eu estou abrindo? Clínica popular em São Mateus, preço social, atendimento digno. Preciso de equipe de enfermagem que realmente se importa. Salário justo, horário flexível, propósito real. Renata olhou para ele, para a oportunidade sendo oferecida, para a vida se abrindo em possibilidades que ela tinha parado de sonhar. Sim, ela disse simples. Quero ajudar a construir isso. Hilem. Dezembro chegou com verão paulistano pesado e promessas de ano novo. Na véspera de Natal, num ritual que tinha começado meses atrás, Augusto, Renata, Miguel e Júlia foram à farmácia União, novo nome da antiga Droga Leste. Levaram cestas de Natal para a equipe, agradeceram pelo trabalho do ano, verificaram estatísticas do programa de remédios acessíveis. 243 pessoas tinham sido ajudadas naquele ano. 243 vezes em que 10 ou 20 reais não foram barreira entre pessoa e medicamento necessário. 244, Renata corrigiu suave, incluindo a si mesma na contagem original.
Naquela noite, no apartamento pequeno de Renata, porque ela insistiu que Natal deveria ser lá, suas raízes, seu espaço, eles jantaram comida simples que prepararam juntos. Peru pequeno demais, e arroz solto demais, e farofa perfeita, e salpicão que Júlia tinha ajudado a fazer. Miguel comandou a abertura de presentes com entusiasmo de criança de 2 anos, papel rasgado voando por todo canto, risadas preenchendo cada centímetro do espaço minúsculo. Depois que Miguel dormiu exausto de excitação, depois que Júlia cochilou no sofá assistindo o filme, Augusto e Renata ficaram na varanda pequena olhando São Paulo à noite, luzes piscando até onde olho alcançava. Cidade que tinha sido cenário de luta e transformação e amor improvável. Você é feliz? Augusto perguntou suave. Sim, Renata respondeu sem hesitação. Não é perfeito. A gente ainda tem contas, ainda tem preocupações, ainda tem dias difíceis, mas é real. E real é melhor que qualquer fantasia. Eu te amo, Augusto disse, milésima vez, mas sempre como se fosse primeira. Eu também, Renata disse, encostando cabeça no ombro dele, sentindo gratidão profunda por ter coragem de aceitar ajuda naquela terça-feira chuvosa, por ter coragem de acreditar de novo, por ter coragem de construir algo novo mesmo com medo. E ali, naquela varanda pequena de apartamento de 28 metros quadrados em São Mateus, com cidade pulsando abaixo e futuro incerto, mas esperançoso à frente, Renata entendeu que aquilo era riqueza verdadeira. Não era dinheiro na conta, não era apartamento grande ou carro luxuoso, era ter alguém que te via de verdade, era ter alguém que escolhia ficar mesmo quando difícil, era ter criança saudável, dormindo segura, era ter propósito que ia além de sobrevivência. Era sobre presença, sobre amor, sobre construir pontes entre mundos diferentes, sobre transformar dor em empatia e empatia em mudança real. E às vezes R$ 10 são suficientes para mudar tudo, para lembrar humanidade compartilhada, para construir conexões que transcendem classe social e julgamento, para provar que verdadeira riqueza sempre foi, sempre será, sobre olhar outro ser humano e escolher dignidade, escolher bondade, escolher amor. Yeah.